Boa tarde, meus amores. Temos hoje mais um café com a Cata. Sejam todos bem-vindos. Teremos um convidado maravilhoso. Olá, boa tarde. Vou receber vocês com muito carinho para nossa live hoje, que será sensacional. Olá, todos bem-vindos. Mais um projeto Café com a Cata. Eu já estava com saudade. Passei uma semana sem vocês. Oi, 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 Carol. Oi, mamãe. Oi, todo mundo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Convidem as amigas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre todo tipo de violência contra nós, mulheres, tá? Violência de gênero. Vamos falar de tudo hoje. Estou trazendo um convidado maravilhoso. Ele é advogado, doutor Ulisses Dornelas. Ele vai estar trazendo aí bastante informação, né? Dúvidas que nós temos. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Manda um aviãozinho para os amigos. Vamos ver aqui. Tem alguém solicitando. Quem é que está solicitando aí para entrar? É o doutor Ulisses? Ana Luísa? Oh, muito bem! Vamos tomar café! Boa tarde, querida amiga Cata, como vai? Boa tarde! Estás? Tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. bem, graças a Deus. Parabéns inicialmente pelo projeto. Tenho acompanhado sempre que posso, né? Apesar de justamente ser homem, mas sou sempre a favor de qualquer tipo de discussão que envolva a proteção e os direitos da mulher. E acho seu ciclo de debates interessantíssimo. Só fiquei meio teve um que eu fiquei meio constrangido em mandar pergunta por conta da temática, mas estava ali assistindo. Bem Estava polêmico. assistindo. Foi bem animado. Na semana do Dia dos Namorados, a Ah, mulher eu vi. toda Eu vi. rosa. Foi bacana. Sejam todos bem-vindos. Doutor, como o senhor já sabe, esse projeto eu tenho semanal, porque diante desse cenário que a gente vê hoje, né, um cenário nacional, mundial, a gente só vê pandemia, notícias ruins, e o Café com a Cata, ele está trazendo, assim, coisas que sejam diferentes do que a gente já está vendo todo dia. Trago informação, trago entretenimento, né? O meu público é feminino. O seu assunto que o senhor está trazendo hoje é um assunto totalmente voltado ao público feminino, a questão da nossa proteção, dos nossos direitos, não é verdade? Da mulher, quanto ela no mercado de trabalho, quanto o posicionamento da mulher. E hoje eu fiz esse convite super pertinente, com toda a sua autoridade no assunto. Convidei e gostaria, né, que o senhor se apresentasse, falasse um pouco. Eu já andei aqui vendo muita coisa, eu estudo muito sobre o assunto, né, porque eu sou defensora ferrenha da mulher, eu sou mulher e defendo bastante. Inclusive, doutor, eu estava até acompanhando aqui uns números alarmantes, porque a mulher, ela não só sofre violência física, né? Tem vários outros tipos de violência e o senhor vai estar abordando aqui hoje. Eu vi uns dados aqui de violência contra a mulher no Brasil que, segundo as informações, não são totalmente corretos, porque tem muitas mulheres que não denunciam os homens por medo, por vergonha. Aqui tem, a cada 2 minutos, 2 mulheres são espancadas. A cada hora, 503 mulheres são vítimas de agressão. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. E a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Isso assim, são dados absurdos e os números ainda são bem maiores do que esse. Não é verdade? Exato. Exato.
Queria te agradecer novamente, Cata, pelo convite. Pode deixar doutor de lado, senhor de lado, até porque a proposta, pelo que eu tenho observado, é sempre um bate-papo, apesar de informativo, mas bastante informal. Para aqueles que justamente não me conhecem, meu nome é Ulisses Dornelas, eu sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Pernambuco, estou presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da ANACRIM em Pernambuco, que é uma associação de advogados criminalistas, e sou advogado militante exclusivamente na área criminal há quase 11 anos. Então, nesse tempo, digamos que a gente já viu muita coisa passar diante dos olhos, mas ainda com o fôlego e a vontade de quem sabe que ainda está no comecinho da carreira. Tem gente que justamente diz, você já tem 10 anos de advocacia, praticamente, ou 10 anos de advocacia, e está querendo ser um advogado novinho. Não, o fôlego é o mesmo. Né? Vejo aqui muitos colegas conhecidos, como a doutora Maria Carvalho, a quem admiro bastante, doutora Gabriela Monteiro, doutora Patrícia Barbosa, doutora Dani Janguier, enfim, várias pessoas, colegas conhecidas, e que fiz questão de nominar exatamente por serem mulheres advogadas e por serem pessoas altivas em suas carreiras, atuam de forma zelosa e independente e muito contribuem para a advocacia pernambucana. De fato, em relação ao tema proposto, apesar de justamente militar muito com a parte da criminalidade econômica, esse é um tema que eu adotei praticamente para mim por dois aspectos. O primeiro aspecto é o de que dizem, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete a faca, mete o garfo, mete tudo que for necessário para que seja coibida a cena de violência. Há uma realidade social alarmante, que são os índices de violência praticados contra a mulher, derivados da nossa própria sociedade, da forma em que a criança, seja ela do sexo masculino, feminino, e aí não vou descambar para questões ou conversas de gênero, mas isso está arraigado ao próprio processo de educação. Eu poderia começar tirando até dando até uma informação. Como há mulheres machistas? Porque elas terminam, por vezes, perpetuando em muito essa cultura do menino que tem que vestir azul, da menina que tem que vestir rosa, da menina que tem que sentar de uma formazinha, de que tem que, quando justamente ouvir alguma palavra, ela tem que baixar a cabeça, dizer exatamente sim, senhor, não reclamar, não questionar. E, por incrível que pareça, eu fui educado essencialmente por mulheres, pela minha mãe e por duas avós, que justamente sempre me educaram literalmente para a vida. E você deve tratar o ser humano, independentemente de qualquer circunstância, com respeito. E não foram poucas as vezes que vi minha avó dizendo às esposas dos meus tios o seguinte: olhe, se um dia ele levantar a voz para você, levante a voz para ele. Se você é mais baixa, suba no banquinho. Se ele subir no banquinho, suba na cadeira. Se ele subir na cadeira, suba na mesa. Se ele subir na mesa, suba no armário. Mas não aceite. Essa é uma questão que justamente nós vemos todos os dias nos lares do nosso país como um todo, de norte a sul, de capital para o interior,
são os índices de violência, inclusive a violência, como você colocou, não é simplesmente aquela violência do olho roxo, a violência do braço quebrado. Há diversas formas de violência, e talvez a mais sediciosa delas é a violência moral, é a violência psicológica, porque ela cria uma circunstância de dependência, muitas vezes afetiva, emocional, que termina sendo a maior e mais nefasta forma de aprisionamento que se pode imaginar. Porque você vai estar preso dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria mente, e incapaz de reagir. É sempre importante a gente deixar bem claro que há uma rede de proteção que atua em defesa da mulher, composta, obviamente, por entidades vinculadas ao poder público e também órgãos da sociedade civil que se propõem a educar, a esclarecer e proteger, acolher a mulher em uma situação de violência. Mas eu sempre chamo a atenção, até para tirar alguma dúvida eventualmente, da seguinte maneira: há o 180, mulheres denunciem, o 180 funciona, há o 190 para circunstâncias de flagrante. Nós vemos agora, como por exemplo, Maria participou, doutora Maria Carvalho, em relação à questão do alerta nacional, mas é preciso que o poder público chame a sua responsabilidade no tocante à proteção da mulher após ela criar coragem e denunciar. Essa mulher que justamente nós incentivamos que ela quebre com o ciclo de violência, vá a uma delegacia, registre um boletim de ocorrência, denuncie o seu agressor, ela precisa ser amplamente amparada. E por mais esforços que existam ainda hoje, nós vamos observar que ela ainda não é. O atendimento à mulher vítima de violência doméstica é deveras precário nos órgãos que deveriam assistir, né? Isso termina fazendo com que, Maria, eu falei do xizinho, né? Do alerta nacional como sendo uma importante contribuição dentro desse mecanismo de proteção à mulher. Mas é preciso ir além, é preciso que o poder público assuma a sua responsabilidade. E nós temos, no entorno da violência contra a mulher, uma série de outros problemas, né? Só para não perder o fio, primeiramente, a gente fala muito de violência de natureza física, eu explicitei a questão da violência psicológica, mas também nós temos outras formas de violência. Talvez uma muito comum, que justamente se afigura quase que com grande frequência nos lares, é a violência de natureza sexual. E não é o fato de estar casado, não é o fato de ter uma união estável, não é o fato de viver um romance, que a mulher está apta para, ou está sempre pronta e disposta a realizar aquele momento de intimidade. Se ela disser que não quer, isso tem que ser, obviamente, respeitado. Senão, mesmo havendo um casal, é possível, sim, a configuração de uma violência sexual. Também nós temos aí a possibilidade de caracterização de uma violência patrimonial. Mulheres entregam, muitas vezes, seus patrimônios para a administração dos seus companheiros, são extorquidas, são ameaçadas. Não são poucas as vezes, misturando uma coisa com outra, tá? Onde já passou
lá no escritório, é uma circunstância que eu não me esqueço jamais, onde a esposa de um determinado rapaz era submetida a jogos sexuais de todas as formas, inclusive forçando-a a manter relações com pessoas desconhecidas, a publicizar os registros desses atos, e o camarada ainda vivia às custas dela. E o pensamento dela é o que vai ser dos meus filhos. E aí, pronto, como tudo. Porque você tem uma circunstância de uma violência sexual, uma violência patrimonial, uma coação moral, uma série de coisas que estão aí no entorno. Porque o que leva essa mulher, você para e pensa, o que leva essa mulher a se submeter a uma situação dessa, se ela é a provedora do lar, não é verdade, como o senhor acabou de dizer, provedora do lar, e ela se submete a estar trocando de parceiros, a estar se expondo a esse tipo de constrangimento. Então, dá a entender que ela diz que por conta de filhos, mas assim, filhos, a gente entende que eles vão ser filhos para sempre. Então, ela dá a entender que ela está gostando da situação. Mesmo que ela tenha lhe procurado, mas ela tem uma crença limitante, né? Ela tem uma crença que a limita a tomar uma decisão de sair dessa relação doentia, porque isso é um relacionamento doente. Isso vai refletir nos filhos, porque se um homem ama uma mulher, jamais ele vai submeter a sua esposa, a sua mulher, a sua companheira a atos assim tão absurdos, tão horrendos. E isso vai sequelar nos filhos. Essa mulher tem crença de limitações, ela tem crença de merecimento. É como se alguém na família dela talvez já tenha passado por algo do tipo, que a gente entenda até como uma repetição de padrões. O que é que ela disse ao Senhor? Eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer. Mas, assim, me instigou essa história de uma mulher independente, porque, para mim, eu sou super defensora, mulher independente, ela não tem que passar por isso, não. Ela tem o dinheiro dela, a vida dela, ela tem que dar bola para frente, manda esse homem passear, procurar outra coisa para fazer, porque mulher tem que ser mulher. Não é? Concordo com você. Só que a dependência, como disse lá atrás, ela não só se revela aparente de uma forma financeira. Há, sim, claro, muitos casos em que justamente os assistentes sociais, os psicólogos, o judiciário conhece todos os dias de situação de mulheres que dizem assim: não larguei do meu marido, aceitei calada apanhar, porque dependo eu e meus filhos financeiramente dele. O que será de mim e deles se eu denunciar o agressor? Vamos todos ficar expostos e entregues a toda sorte. Isso é uma realidade que nós não podemos ignorar. No caso em questão, eu estou chamando a atenção para uma outra modalidade de violência tão presente quanto, mas pouco falada, porque a própria mulher ela não se enxerga como vítima da violência. Porque a violência sediciosa através da subjugação ou da submissão psicológica. A mulher ela passa a aceitar e entender que aquilo é natural, que aquilo é normal, quando não é. E aí, a quem ela vai buscar socorro? Quem que justamente vai conseguir inculcar na cabeça dela que aquilo é uma cena de violência? Ela pode ter uma independência financeira, ser uma pessoa estabilizada, ser uma pessoa inserida na sociedade, como se costuma dizer, mas viver um cárcere dentro de sua mente. Porque há muitos mistérios, mas sem dúvida, como diz o cancioneiro popular,
né? Aqui eu vou fazer só uma adaptação, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas, trazendo para cá, para a fragilidade emocional que muitas vezes a mulher ela termina se encontrando e vê neste companheiro, apesar de tudo, um porto seguro. Ou, na verdade, um falso porto seguro. E aí ela não consegue se desvencilhar. Não consegue, por exemplo, assim como Cata, dizer assim, mulherada, vamos para frente. E é por isso que justamente é preciso de uma rede de proteção mais efetiva, de forma a assegurar a essa mulher que ela tenha não apenas ela, mas ela e sua casa, ela e seus dependentes, um acompanhamento psicológico. Nesse caso em questão, me recordo muito bem que, inclusive, nós submetemos todo o núcleo, por mais constrangedor que aparentemente possa ser, mas a testes psicodinâmicos, como, por exemplo, o teste de Rorschach, para evidenciar um comportamento sexual a palavra normal é algo que me traz sérias reflexões, mas esse teste ele é capaz de identificar traços de pessoas que têm personalidade voltadas a agressões sexuais. Então, isso aí ficou constatado também em relação à dependência afetiva por parte da mulher. Então, é algo que precisa ser visto. E, principalmente, nós vemos muitos instrumentos de apoio à mulher aqui na região metropolitana do Recife, talvez em algumas cidades mais desenvolvidas economicamente, vi aqui a doutora Gabriela Monteiro, como, por exemplo, Petrolina, Caruaru, mas a grande realidade é que essa rede de proteção ainda não foi interiorizada de forma efetiva. Muitas vezes nós vemos aqui alguns colegas que terminam abraçando causas em interiores até relativamente próximos da capital, porque não tem uma assistência efetiva. Não possui. E isso nos preocupa. Isso nos preocupa bastante. Entendo. Doutor, nessa questão de violência, né, a gente entende que nós vivemos numa sociedade machista, na verdade, e o pior é que esses homens foram criados por mulheres, né? Eles são machistas, foram criados dessa forma. As mães criaram assim. Então, eles têm essas crenças, né, que podem tudo, né, que para eles é normal, porque a mãe ensinou, a mãe cresceu, aprendeu dessa forma, que era normal. Se o marido batesse, era normal. Submissão era normal. E esses homens que hoje aqui estão foram criados por mulheres, na verdade. Então, assim, são crenças. Inclusive, essas mulheres, essa própria sua cliente, ela tem muita crença que tem que ser quebrada. Ela precisa de tratamento psicológico, porque não é só violência física. Ela tem uma ruptura aí no psicológico dela enorme. Então, assim, ela precisa tratar o psicológico, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa rever as crenças, porque ela acredita, né, dentro do mundo dela, ela acredita que aquilo ali é o normal, dentro da realidade dela. Por isso, né, eu digo, eu não sei o que leva essa pessoa, mas é isso, são essas crenças. Essas crenças limitam, existem crenças limitantes que você adquire desde a infância, através de memórias, do que você viveu, do que você aprendeu. Então, assim, essas memórias viram crenças, e essas crenças têm que ser trabalhadas para que uma pessoa tenha uma vida próspera e consiga sair desse ciclo vicioso, dessa repetição de padrões. Uma coisa aqui que eu quero saber, por exemplo, eu estou aqui, eu escuto uma briga ali, o marido espancando a mulher ou a namorada. Eu quero saber se eu posso denunciar ou alguém pode fazer essa denúncia. Se acha Poder?
muito grave. Não só pode, olha, não só pode como deve. Por isso que eu falei, né? Em briga de marido e mulher, não só se mete a colher, mas se interfere mesmo. Tem que se interferir. Eu acho que, independentemente de ser mulher, mas havendo uma suspeita de uma violência praticada em âmbito doméstico, isso tem que ser, obviamente, denunciado. Qualquer pessoa. O que, obviamente, vai ser levado a termo é, havendo a constatação do fato, por parte, por exemplo, da autoridade policial, a autoridade vai tomar algumas providências logo para, primeiramente, pôr a salvo a mulher. Primeiramente, garantir, obviamente, uma circunstância de segurança à mulher. Segundo, encaminhar essa mulher em uma situação de violência a um hospital, a um posto de saúde, se for o caso, né? E, obviamente, vai ser primeiramente indagado a ela. Se ela deseja retornar ao lar, se ela deseja que o seu companheiro agressor saia, se ela desejar sair, a autoridade policial tende a assegurar não apenas o transporte, condução, mas força policial para que ela retire as coisas que assim deseja, ou também ela pode postular, né, se for o caso, medidas protetivas, medidas cautelares de urgência. Após a ouvida dela, né, após a lavratura. Isso, inclusive, essas medidas podem ser deferidas também a pedido do Ministério Público. Estou fazendo essa explicação porque a sua pergunta foi: quem pode denunciar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Contudo, as providências de urgência em razão da agressão, primeiramente, devem ser tomadas pela autoridade policial e depois que esta autoridade realizar a escuta da vítima, lavrando, registrando o boletim, tomando por termo o depoimento, ele vai indagar a esta mulher se ela deseja requerer alguma medida cautelar, alguma medida de segurança em seu favor e, portanto, em desfavor do seu companheiro agressor. Obviamente que essa medida protetiva, inicialmente, ela é deferida, ela é despachada por um juiz de direito, salvo na hipótese de o município não for sede de comarca, que agora, de poucos anos para cá, foi autorizada até que essa medida fosse deferida por um delegado de polícia. Mas, mesmo sendo comunicado ao fato de uma agressão à autoridade judicial, o juiz comunica ao Ministério Público e o próprio Ministério Público, ele pode, entendendo que há uma circunstância de risco à mulher, requerer ao juiz que seja estabelecido uma medida de protetiva em seu favor. É preciso deixar bem claro para aqueles que nos assistem que essas medidas protetivas não se confundem com o exame do possível crime que se está atribuindo ao agressor. É uma medida temporária e, portanto, mulheres, fiquem atentas que, se vocês não manifestarem, por exemplo, o interesse em uma renovação, essas medidas tendem a ser arquivadas após o decurso de determinado tempo, determinado prazo que é fixado pelo juiz.
né? Você tocou num ponto, Cata, lá no início, que é importante deixar claro. E há um índice muito grande de subnotificações. Nós não podemos confiar nos dados estatísticos de violência contra a mulher. Porque, por mais campanha que se faça, a subnotificação é uma realidade. E nós estamos vivenciando ainda hoje, mesmo com toda a flexibilização que se teve dentro desse estado de emergência sanitária, mas nós estamos vivenciando ainda um momento de asilo. E houve um crescimento nos números em todos os países, em todos os estados, em relação à violência doméstica. Enquanto nós estamos dentro de casa nos protegendo do vírus da Covid, a violência está sendo aumentada, porque o lar não é um lugar seguro para mulheres. Então, como é que justamente elas vão denunciar? E nisso, algumas empresas desenvolveram, por exemplo, chatbox, como a Uber, como a Avon, projetos novos, como falamos aqui no Alerta Nacional, onde a mulher ela identifica com um sinal de um X vermelho para sinalizar que ela está em uma farmácia, né, que ela está sendo justamente vítima de uma violência, como uma forma de tentar auxiliar o poder público no registro e no combate à violência praticada contra a mulher. Entendo. Mas como é esse vermelho? Eu não tinha conhecimento e acho que muita gente aqui também não. Como é esse X vermelho? É uma maneira que ela tem de dizer... É uma maneira nova, um projeto que justamente foi desenvolvido e encaminhado não apenas pela OAB aqui de Pernambuco, mas foi feito em parceria entre várias advogadas, dentre elas a doutora Maria Carvalho, doutora Michele Amorim, doutora Renata Mello, né? E foi encaminhado através da OAB para o CNJ e consiste na seguinte maneira, de uma forma bem simples, a mulher, ela tem receio de pegar o telefone, obviamente, e ligar 180 ou 190. Então, se ela for a uma farmácia, ela vai colocar na palma da sua mão um X vermelho. Isto aí já vai sinalizar para o profissional do balcão que ela está querendo dizer, olha, eu estou sendo vítima de violência. Então, ela quando vai ser atendida, ela já está sinalizando e, obviamente, pedindo haja uma intervenção em seu favor. Também temos algumas empresas, como eu citei, a Uber, que tem chatbox, a Avon também, desenvolvendo aplicativos em que essas mulheres poderiam oferecer, sinalizar que estão sendo vítimas, né? Cada um funciona à sua maneira, mas esse do Alerta Nacional sem dúvida, uma grande contribuição. Muito bacana. Doutor Ulisses, veja só, uma coisa que eu queria saber, né? Com relação à Lei Maria da Penha, ela é extensiva a casais homoafetivos, ela é extensiva à agressão de mãe e filha, de tia e sobrinha. Como é que funciona a Maria da Penha? Perfeito. É preciso a gente deixar bem claro, a gente está falando aqui dentro de um âmbito de relação de casal, mas esse casal não necessariamente precisa ser um casal heterossexual cisgênero. Minhas queridas amigas que fazem estudo de gênero podem me corrigir se eu estiver errado nessa classificação. Mas nós podemos enxergar a aplicação da Lei Maria da Penha, primeiramente, não apenas nessa relação
homem e mulher, tá? Mas também nós podemos enxergar alguns desdobramentos. Se mãe e filha, pode haver aplicação da Lei Maria da Penha? Pode. Avó e neta, ou neta-avó, pode aplicar Maria da Penha? Pode. Não há qualquer tipo de problema em relação a isto. Basta que nós estejamos atentos ao conceito, o âmbito de aplicação. Se você me permitir rapidamente ler, o artigo 5º da Lei 11.340, ele diz assim: configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, certo? Então, não quer dizer que o autor do fato seja necessariamente um homem, certo? Mas é uma violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou em razão dele. Falo no âmbito doméstico ou em razão dele. Por quê? Porque, obviamente, se eu tiver, por exemplo, um ex-casal e a agressão se der especificamente em razão disto, eu também vou ter a aplicação da Lei Maria da Penha. Assim como também é preciso deixar claro que não necessariamente toda agressão praticada ou que tenha como vítima uma mulher será sujeita à Lei Maria da Penha. É necessário, é imprescindível o reconhecimento desse ambiente familiar. Segundo aspecto, que foi o que você me perguntou, a aplicação da Lei Maria da Penha a casais ou a pessoas que justamente não se identificam com o mesmo sexo, seja são homossexuais, homoafetivos, enfim, não há qualquer tipo de problema, não há qualquer tipo de restrição em relação a isto. Se nós tivermos, por exemplo, uma mulher trans, ela vai também ser vítima, ela vai poder ser vítima de uma agressão tipificada na Lei Maria da Penha, sem qualquer tipo de problema. Inclusive, tem uma colega que ela deve estar qualificando a sua tese de doutorado, acredito que na próxima semana, e o tema justamente que ela está abordando é exatamente a violência doméstica praticada nas relações trans, aqui no estado de Pernambuco. Então, depois, obviamente, como não foi qualificada ainda, ou seja, não foi submetida a exame, até para não perder a originalidade eu não posso falar, mas com certeza depois, em off, eu lhe digo e você convida ela para um bate-papo nesse sentido. Joia, joia. Ô, Ulisses, tem aqui, Dani Cerimonial comentou que ela colocou, sou cerimonialista, e algumas noivas que eu já fiz casamento me procuraram para desabafar sobre agressões nessa quarentena. E eu conversando com minha irmã também, ela me disse que nessa quarentena tá incrível, tem homens, mulheres estão, além do isolamento social, elas estão isoladas dentro da sua própria casa. Por quê? Os seus companheiros, eles recolhem o aparelho celular, eles, assim, super controlador, ela não tem direito de nada, está presa dentro da sua própria casa, além do isolamento social. Aí a Dani fez esse comentário sobre essas agressões, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha irmã a respeito disso, né, que é a Maria,
a respeito disso, sobre essas agressões físicas, psicológicas, que as mulheres estão sofrendo também dentro de casa com relação aos seus aparelhos, que muitos homens pegam senhas, tomam o aparelho, invadem as redes sociais, né? É assim, na minha concepção, essa é uma capacidade, né? Uma crença dele de merecimento. Eles acham que agindo dessa forma, eles vão. É como se a mulher fosse trair, eles achassem que fosse serem traídos, uma forma deles estarem se protegendo. Aí essa doença, essa obsessão em cima da mulher, tentando prendê-la dentro da sua própria casa, dentro da sua própria consciência. Então, assim, o senhor já tem ouvido falar muita coisa a respeito disso, dessas agressões, nesse sentido? Isso é recorrente, Cata. Infelizmente, a gente volta para o ponto 01. Isso é fruto de uma educação e de uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, que termina fazendo com que as relações não sejam baseadas na existência de um nós, de dois seres, que justamente dizem assim, eu vou abdicar um pouco até da minha autonomia, mas para a construção de um nós, respeitando o outro, sendo ouvido, mas, com frequência, o que é que nós vemos? A formação de uma relação afirmativa do nosso próprio ego. Você termina não se relacionando com o outro, você se relaciona com você próprio, as suas necessidades, as suas angústias, as suas incertezas, e você termina projetando no outro todo tipo de insegurança. Por isso que a relação não é com o outro, mas é sobre o outro. É de posse, é de ciúme, é de insegurança. Insegurança não é em relação ao comportamento do outro, é em relação a você mesmo. É verdade. Que muitas vezes não quer ser confrontado na frente do espelho, não se conhece nas suas próprias fragilidades, e aí termina projetando isso num comportamento compulsivo, obsessivo, obsediador. Doentio, né? Merece, obviamente. De fato, um tratamento urgente. Exato. Exato. Aí, até é importante deixar claro nesse sentido, tá? Assim como advogado criminalista que sou, e aqui meu amigo Daniel Lima, que está presente, um cara que também escreve e conversa bastante sobre a temática da violência de gênero e violência contra a mulher, é o seguinte, o direito penal, ele não serve para resolver o problema, não. Ai daquele que acha que o direito penal vai resolver, vai ser a solução do problema. O direito penal, no máximo, vai poder dar uma resposta a uma situação de violência vivida em um caso concreto. Mas o direito penal ele vai chegar sempre tarde. Porque uma mulher ela já foi vítima da violência. Ele funciona como um remédio, não como uma cura, já que ela é recorrente. E aí, eu queria até deixar claro, porque a gente sempre fala, tá? É preciso submeter a mulher a um processo de tratamento e cuidado, tanto que justamente é necessário ter empatia, ter acolhimento, para que justamente essa mulher ela possa ser restabelecida emocionalmente, primeiramente, socialmente, em segundo lugar, tanto que a Lei Maria da Penha ela assegura, pouca gente sabe, mas o magistrado tem o dever de ofício de encaminhá-la a um grupo de assistência social, assegurar, inclusive, a subsistência dela. Há um dispositivo que eu acho que ele é frequentemente maltratado na Lei Maria da Penha,
onde, por exemplo, o magistrado ele pode determinar a suspensão do contrato de trabalho da mulher porque ela não tem condição emocional de voltar ao posto, vai perder o emprego? Não, não vai. Ou não necessariamente vai acontecer essa perda. Porque o magistrado pode determinar a suspensão. Assim como o magistrado, ele pode justamente encaminhar a mulher para que ela receba um auxílio, uma assistência em programas de assistência social federal, estadual, municipal, que porventura possa existir. Isso serve também como estímulo para que essa mulher denuncie, saia desse cárcere que muitas vezes ela vivencia. Mas, só para fechar o ciclo da resposta, se eu disse a você que o direito penal não serve, ou não serve para tratar o problema, mas sim como uma resposta pontual a uma violência praticada na forma da lei, doutora Alice Santos, defensora pública também, que é uma exímia advogada e defensora da causa feminina, aqui presente no abraço, é preciso também, se eu entendo que há um comportamento obsediador, machista, etc. e tal, onde muitas vezes o próprio homem cresce dentro dessa sociedade acreditando que é uma normalidade, ele também precisa ser acompanhado. Com certeza, que é mais precisa ser acompanhado. Ele precisa ser educado também em relação a isso, né? Doutora Denise Ortiz, meu abraço, né? Então, pouca gente se preocupa com isso. Doutor, um comentário bem pertinente aqui da Lívia Santos. Ela falou, enquanto não tivermos uma política pública contra o machismo, a Maria da Penha e o feminicídio não serão eficazes. Verdade, concordo em gênero, número e grau. Por quê? Muitas vezes a gente diz, vai lá e denuncie, mas justamente depois que a mulher vai lá e denuncia, a medida protetiva não funciona, o cara continua assediando, ela continua agredida, ela não tem assim, ela não tem um respaldo, ela não tem essa segurança, porque essa medida protetiva, na verdade, ela não funciona, ela não protege nada. A maioria das mulheres que recorrem, infelizmente, a realidade é essa, políticas públicas, né? Então, as mulheres, elas não têm nenhuma proteção, o cara não tem consciência, sabe que vai e pode fazer, que vai ficar numa boa, né? Na consciência dele, vai lá, grite novamente. Muitas vezes mata, né? E cadê? Ela não teve nenhuma proteção, na verdade, ela não teve acompanhamento psicológico, e ela precisa de um conjunto, não só da proteção física, mas como o senhor trouxe, bem colocada, a proteção de psicológica, todo tipo de proteção, né, que essa mulher precisa. E bem colocada aqui a questão de, enquanto a gente tiver essa sociedade machista, essas políticas públicas, enquanto nós mulheres criarmos nossos filhos menininhos com esse pensamento machista, não adianta eu reclamar agora e estar criando meu filho, não pode varrer uma casa, não pode lavar um prato, isso é coisa de mulher. Não é coisa de mulher, isso é coisa de homem, dividir tarefa, homem faz, não vai cair nada, vai continuar no lugar porque lavou um prato, tá? Eu digo isso. Minha mãe é assim, tá? Minha mãe não coloca os filhos para fazer as coisas, ela tá aí, ela sabe. Ela já erra, porque isso já é recorrente do que ela viu, né, na casa dela, né? Repetição de padrão, viu a mãe dela só colocando as mulheres. Então, os homens não são para fazer as coisas, mas homem é para fazer sim, é para dividir tarefa. E hoje, muitas vezes, já aproveitando aqui, a mulher é provedora do lar. A mulher trabalha em relacionamento bem tranquilo, o marido está ali, inversão de papéis, mas não é inversão de papéis, é cada um com sua obrigação. Ser pai não é só fazer e deixar ali, não, é cuidar também. Então, assim, a mulher é provedora do lar e o marido está lá fazendo o que ela não pode. Então, assim, não é inversão de papéis, são comunicações de pessoas maduras, de pessoas adultas, e que a gente tem que quebrar esse padrão dessa coisa de machismo. Viu, mamãe? Toda mulher tem que começar com o seu filhinho desde pequeno, criar ele para ser um homem, para ser... A mulher tem que pensar assim, como é que eu vou querer ser tratada? Como é que eu quero ser tratada? Então, eu vou criar o meu filho para tratar uma mulher do jeito que eu quero ser tratada, com respeito e com dignidade.
Pode falar, doutor. Fala muito. Exatamente. Eu não tenho nem o que questionar em relação aí. Eu estava ouvindo atentamente, estava acompanhando aqui também os comentários, e como dissemos desde o início, é uma questão de educação. Educação. A Alice colocou a respeito da questão da Maria da Penha, do feminicídio, por exemplo. Isso, com certeza, não vai se esgotar na lei. Enquanto faltar o exercício de políticas públicas efetivas, de uma política pública efetiva, no sentido de conceder, primeiramente, educação, mas não estou dizendo simplesmente português, matemática, raiz quadrada, não. Estou falando de justamente educação básica, no sentido de dizer, rapaz, olha, ser humano, ponto. Todos são iguais. Todos são iguais. Todos merecem um tratamento de respeito. Fim do ciclo de violência. Pare, quebre o quer se relacionar com alguém? Ok, primeiramente, aprenda a se relacionar com você próprio, com suas próprias fraquezas. Não ache que você é melhor que o outro. Não ache que você é simplesmente diferente do outro, porque na sua essência você não é. E não é possível que justamente nós tenhamos de nos socorrer sempre a uma reforma legislativa no âmbito penal, como se ela fosse a salvação. Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas, por exemplo, a violência contra a mulher, ela existia antes da Lei 11.340. E mesmo ultrapassados quase 15 anos, porque ela foi editada em agosto de 2006, o que foi que melhorou em termos de índice, já que você colocou no início da conversa? Sim. A violência diminuiu? Não diminuiu. No dia seguinte, a publicação da lei que criminalizou o feminicídio, eu fui chamado para dar uma palavrinha. E eu disse, duvido muito que, em sentido prático, a gente tenha uma redução no número de violência. Por quê? O homem machista, o homem que justamente pratica a violência contra a mulher, ele não vai chegar e vai dizer assim, eita, foi publicada a lei que criminalizou e qualificou o homicídio em razão de gênero. Ele não vai. Ele não vai. Então, é preciso que justamente comece justamente, como você colocou, dentro de casa. Quebrando paradigmas no processo de educação e formação desse ser humano. Quem sabe daqui a 20, 30 anos as coisas melhorem, porque é o tempo que vai levar para a desconstrução social desse comportamento e construção de outro. A Lei Maria da Penha, não canso nunca de dizer, ela não é fruto de um amadurecimento da sociedade brasileira. Ela é fruto justamente de punição. O Brasil foi condenado a, dentre outras coisas, estou falando do Brasil, a pessoa jurídica, o CNPJ, o Estado brasileiro, foi condenado a adotar uma série de políticas públicas por conta justamente da circunstância que aconteceu com a dona Maria da Penha, onde, pasme, o Brasil sediou a chamada Convenção de Belém, em 92, e o primeiro a sofrer uma sanção foi o Estado brasileiro. Então, a Lei Maria da Penha, ela não surge como um processo de amadurecimento. Ela é reflexo
da ineficiência do próprio Estado no tratamento da mulher que é vítima de uma agressão. Então, ao invés de, eita, não é motivo de vergonha. Se você pegar, posso depois mandar para você, se tiver algum canal, o trecho do relatório, quando há a condenação do Estado brasileiro, ele diz que o Estado brasileiro é leniente, ele passa a mão na cabeça, ele não combate a violência contra a mulher em suas múltiplas formas. A própria vítima, né? A da pena. Exato. O agressor, né? Porque a lei surgiu a partir dela, o agressor entrava e saía, ele brincava, né? Ele fazia turnover na cadeia. Ele entrava e a lei deixava ele sair. Tem vários comentários, sempre deixando o nosso abraço, mas tem uma questão aqui que é bem... essa última mensagem aqui de Ítalo é o seguinte: certo dia vi uma delegada sendo machista. E mulher é machista, pô. É por isso. Olha, eu podia quebrar aqui o pau a tarde todinha, porque uma das coisas que eu disse que tinham dois vetores que me faziam falar em relação à violência contra a mulher. Dizem que só a mulher para falar em favor da mulher. Não, o homem tem que ter direito de fala dentro desse processo. Alice, tem mulher machista, cara. Tem mulher machista. Vou discordar da minha querida amiga, mas tem mulher machista. Porque esses homens são machistas porque as mães fizeram com que eles fossem machistas. Então, tem mulher machista, assim, que cria seu filhinho para agir dessa forma, para ser agressivo, para ser dono da verdade, entendeu? Então, foram mulheres que dizem que não são machistas, mas que são machistas, que se comportam dessa forma, que criaram as belezuras de filhos que estão soltos aí no mundo, cometendo atrocidades. Doutor, daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Infelizmente, discorreu tão rápido, o assunto tão bacana, e eu me empolgo muito. Teve aqui o comentário do Jackson Berg, que ele trabalha na segurança pública, mas ele também vê essas questões. Colocou aqui: doutor, quando o homem sente o medo real de perder a sua liberdade, ele pensa 2 vezes antes do ato criminoso, porém o sentimento de impunibilidade ainda impera. Verdade, né? Por isso que porque ele sabe que eu vou ser preso, mas eu vou sair, é por aí, nem vou ficar tanto tempo, por isso que ele age. Bem colocado, Jackson. Então, também assim, aqui, só para registrar aqui o posicionamento, já que a gente está num fórum democrático, né? A Alice colocou: por que é que não existe mulher machista? Eu estou olhando aqui do lado, que eu coloquei aqui no computador, fica melhor para ler. Sim. Porque o patriarcado não beneficia essas mulheres. Eu acho que simplesmente discursos generalistas eu tenho certa dificuldade, viu, Alice? De tomar a parte pelo todo sempre. Eu tenho minhas reservas. Existem homens que combatem o machismo e eu acho que existem mulheres também, mesmo que reproduzindo, repetindo, como você colocou. Eu acho que justamente, vamos ler sobre feminismo, eu leio bastante. Aceita até um pinga-fogo. Nossa live, infelizmente, vai cair, né? Eu quero agradecer muito carinhosamente por ter esse tempo aqui, né, dedicado para estar trazendo abordando esse tema bacana, bem delicado, por sinal. Então, assim, eu super agradeço por a sua contribuição, por essa tarde aqui. Então, quero fazer uma foto nossa, eu vou tirar os comentários, vou fazer um print da nossa live e para postar. Beleza. Fazer aí. Pode fazer também. Gente, essa live vai ficar gravada, vai para o IGTV. Quem quiser assistir, quem não assistir toda,
Vai lá assistir, ok? Então, assim, eu super agradeço, muita gratidão a todo mundo que esteve presente. Esse assunto bacana, muita gente aí debatendo, foi um assunto, assim, bem polêmico, e é polêmico a questão da mulher, do machismo, essa coisa toda. Então, super agradeço e muita gratidão, mais uma vez. Cata, sempre à disposição, sempre que quiser estarei